Pois bem, pessoal, e aí? Firme e forte, já estamos de volta, agora sim, no segundo bloco da aula sobre concurso de agentes. Agora nós vamos o quê? Nós vamos só resolver algumas questões, né? Nós vamos fazer aquilo que chamamos de resolução de questões referente ao tema estudado no bloco anterior. Agora sim, nós vamos verificar. Compreendemos ou não compreendemos? Aprendemos ou não aprendemos sobre o concurso de agentes? É claro que sim! Bora aqui comigo, galerinha! Vamos então começar a resolver as nossas questões. Vamos lá! Questão recente, ó, questão de 2015. Vamos lá! Acerca do concurso de agentes, assinale a opção correta à luz do CPM. Então, acerca do concurso de agentes, vamos assinalar a questão correta em relação ao Código Penal Militar. Letra A. No cálculo da pena de crimes militares, em que haja concurso de pessoas, as condições ou circunstâncias de caráter pessoal dos coautores serão consideradas apenas nos casos em que os agentes tenham consciência dessas condições ou circunstâncias. Errado, tá? O Código Penal Militar não exige que tenha consciência ou conhecimento dessas condições. Ele simplesmente fala que as circunstâncias de caráter pessoal serão comunicáveis quando elementares do crime. E ponto final. Então, não há essa exigência, tá? Não é a questão verdadeira. B. O CPM tipifica como causa de aumento da pena o fato de um agente dirigir as atividades dos demais agentes envolvidos no evento delituoso. Essa questão ela parece estar correta, mas ela está errada, porque nós não estamos diante de uma causa de aumento nessa situação. O que estamos diante quando o agente dirige a atividade criminosa é uma causa o quê? De agravação da pena, tá? Agravação e não aumento de pena. Então, lá no parágrafo 2º tá lá causa de agravação e não causa de aumento. Então, também não é a letra A e também não é a letra B, porque não fala em causa de aumento, mas fala em causa de agravação da pena. Então, prestem bem atenção. Agravar e aumentar a pena não é a mesma coisa. Letra C, pessoal. Se o crime praticado com o concurso de 2 ou mais oficiais, a pena desses oficiais deverá ser aplicada em dobro. Nós não lemos isso em relação aos artigos 53 e 54 que tratam de concurso de agentes. Então, essa informação não tem nesses dois artigos. Essa questão não é verdadeira. Letra D. Agente cuja participação no crime seja de menor importância deve ser apenado na mesma proporção que os demais envolvidos no delito? Errado! Aqueles agentes que têm uma participação de menor importância devem ter a pena atenuada. Nós vimos isso, deve ter a pena amenizada, ok? Então, não é verídica essa informação. Aquele que tem uma participação de menor importância não recebe a mesma pena que os demais. Ele vai ter uma pena amenizada. Questão do parágrafo 3º. Salvo engano, parágrafo 3º do artigo 53. Letra E. Só sobrou a letra E. Se o crime for cometido por inferiores, juntamente com um ou mais oficiais, estes, assim como os demais inferiores, que estiverem exercendo função de oficial, serão considerados cabeças da ação delituosa.
Perfeito, perfeito. Isso aqui é letra da lei do parágrafo 5º do artigo 53. Aqui nós temos o parágrafo 5º do artigo 53. Então, essa questão é letra E, a verdadeira. Próxima questão. Francisco, Pedro e Fábio, todos policiais militares, estavam de serviço em uma mesma guarnição, comandada por Pedro. Até às 6 horas da manhã, quando, por volta das 4 horas da manhã, em via pública, se depararam com Abel, de 23 anos de idade, capaz, caminhando. Todos os policiais militares desceram da viatura, momento em que Francisco, já com o cacetete na mão, passou a perguntar a Abel o que estava fazendo na rua naquele horário, enquanto lhe golpeava os braços com o cacetete. Esse é o fato hipotético. Abel, que estava desarmado, não esboçou nenhuma reação após a agressão. Foi para casa ferido. A ação de Francisco foi presenciada por Pedro e Fábio, que nada fizeram para impedi-lo e não comunicar o fato ao oficial de dia. Em decorrência das lesões sofridas, Abel ficou 45 dias afastado de suas ocupações habituais, conforme laudo pericial juntado aos autos da ação penal ajuizada. A respeito dessa situação hipotética, assinale a opção correta. Então, nós temos Francisco, que golpeou Abel. Pedro e Fábio presenciaram, nada fizeram. Vamos ver agora quais são as opções que nós temos. Letra A. Pedro, Fábio e Francisco devem responder por lesões corporais graves na forma comissiva, uma vez que todas as circunstâncias do crime neste caso se comunicam. Errado. Pedro e Fábio não devem responder por este crime na modalidade comissiva, porque eles não efetuaram os golpes, não praticaram nenhuma ação contra Abel. Quem praticou uma ação contra Abel foi Francisco. Então essa questão está errada. Pedro e Fábio não respondem por essa lesão na modalidade comissiva, tá? Não respondem, porque eles ficaram de braços cruzados e nada fizeram. E para que Pedro e Fábio respondessem por essa lesão na modalidade comissiva, eles tinham que ter realizado alguma ação, tá? Não é a letra A por conta disso. B. As lesões corporais sofridas por Abel não são de natureza grave, uma vez que não resultaram em incapacidade permanente para o trabalho. Errada! Quando a lesão corporal resulta em incapacidade permanente para o trabalho, ela é de natureza gravíssima, tá? Então está errada essa questão, ó. As lesões de Abel não são de natureza grave porque não resultaram em capacidade permanente para o trabalho. Errado! Elas são de natureza grave porque representaram incapacidade para as suas atividades habituais por mais de 30 dias. Então elas são sim de natureza grave. Então a letra B também está errada. C. Francisco cometeu o crime de lesões corporais graves, tipificadas no CPM. Mas Pedro e Fábio não devem responder por referido crime, uma vez que não participaram das agressões. Parece que está correta, mas está errada. Pedro e Fábio acabaram participando sim das agressões, quando nada fizeram. Participaram na modalidade omissiva. Então parece estar certo, mas não está. Interessante, né? Também não é a letra C. Letra D. Não se trata de crime militar, uma vez que Abel é civil e não se encontrava em ambiente militar. Trata-se sim de crime militar.
Não é. Sobrou a letra E. O que a letra E traz para nós? Pedro e Fábio devem responder por lesões corporais graves por omissão. Em concurso de agentes com Francisco, que responderá na forma comissiva. Nós tivemos sim o concurso de pessoas. Lembram? Bem no início da aula que eu perguntei, tá lá no material de vocês, a participação por omissão? E o que é que nós respondemos? Sim, a participação por omissão. Eis aqui a banca pedindo para nós participação por omissão, ok? Então a letra correta é letra E, tá? Pedro e Fábio respondem em concurso de agentes com Francisco. Só que Francisco por lesão corporal na modalidade comissiva, porque ele praticou uma ação. E Pedro e Fábio na modalidade omissiva, porque se omitiram, nada fizeram e presenciaram. Enquanto Pedro e Fábio ficaram presenciando as agressões, eles estavam, de certa forma, auxiliando, tá? Próxima questão. Vamos lá. Acerca do concurso de agentes e do crime continuado, considere as proposições abaixo e assinale a resposta correta. O legislador, tanto do Código Penal como do Código Penal Militar, adotando o princípio nulo crime sem culpa como parâmetro de toda a reforma penal, previu a participação do crime menos grave, também chamada de cooperação dolosamente distinta, segundo a qual, se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe aplicada a pena deste. E essa pena será aumentada até a metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado menos grave, ok? O que está errado aqui? Na hipótese de ter sido previsível o resultado menos grave. Na verdade, é na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave, ok? Não o resultado menos grave. Então, essa questão aqui, ela não está correta, porque não é na hipótese de ter previsível o resultado menos grave, é na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave, ok? Mais grave, tá? Então, isso aqui tornou a questão equivocada. Então, a 1 não está correta, porque é previsível o resultado mais grave e não menos grave. Segundo, em termos de concurso de agentes, o Código Penal Militar de 69 adotou uma teoria monista, temperada ou mitigada, permitindo a distinção entre os concorrentes. Essa aqui, ela está certa. Por quê? Porque o Código Penal Militar, no parágrafo 1º do artigo 53, ela admite o quê? A teoria monista temperada. Então, o que acontece? O Código Penal, ele adotou no 53, caput, a teoria monista pura, e no parágrafo 1º, ele adotou a teoria monista temperada ou mitigada, onde admite o quê? Que partícipe responda por outro crime distinto dos autores. Lembram que nós vimos isso? Nós vimos essa possibilidade. Então, essa aqui está verdadeira. Terceira, Antenor agride Carlos, deixando-o prostrado no chão e vai embora. Benício vem e furta os objetos de Carlos. Ocorre autoria colateral. Antenor responde pelas lesões. Perfeito. E Benício responde por furto, se não houve ajuste entre eles. Havendo ajuste, respondem os dois por roubo. Perfeita essa questão. O que acontece? Aqui nós estamos falando o quê? De uma única vítima que está sendo, que é atingida por duas pessoas, por dois criminosos. E não há o quê? Ajuste entre esses dois criminosos. Veja bem, um agride. Instantes depois, o outro
subtrai os objetos. Então, neste caso, como não houve ajuste entre eles, o Antenor vai responder por lesões corporais. E o Benício vai responder pelo furto, porque não houve ajuste entre eles, houve autoria colateral. Agora, se houvesse um ajuste entre eles, eu não estaria falando em autoria colateral, mas estaria falando em concurso de pessoas. E aí, como teve violência e teve subtração de objetos, eu estaria diante do crime de roubo, praticado por Antenor em concurso com Benício. Então está certinha essa terceira aqui, galerinha. Certinha, certinha, tá bom? Está correto. Então a 2 e a 3 estão corretas. 4. Vamos lá. O crime continuado, ele é tratado de forma mais severa no CPM do que é prevista no Código Penal Comum. Assim, em que pese o caráter especial da norma militar, é possível aplicar o disposto do Código Penal ao caso concreto por analogia da norma penal mais benéfica? Não existe isso, tá ok? Então, essa questão está errada. Então, diante disso, nós temos a questão 2 e a questão 3 corretas. Vamos lá. 1, 2, 3 e 4 corretas? Não, eu tenho só a 2 e a 3. 1 e 3 corretas? 3 e 4 erradas? Não, porque a 3 está correta. 1 e 4 estão erradas. Sim, se a 2 e a 3 estão corretas, a 1 e a 4 estão erradas. 2 e 3 estão erradas? Não, a 3 está correta. Então, a letra que nós marcamos é a letra C. As sentenças 2 e 3 estão corretas. Vamos lá. Próxima questão. Considerando que, em relação ao concurso de agentes, o Código Penal Militar possui disciplinamento singular, entendendo o cabeça como líder na prática de determinados crimes. É correto afirmar que, havendo participação de oficiais em crime militar, ainda que de menor importância, para todos os efeitos penais, eles devem ser considerados como cabeças. Certo ou errado? Certinho, ok? Está certíssima essa assertiva, essa sentença. Próxima questão. Em relação à previsão legal sobre o concurso de agentes, no Código Penal Militar, a pena não é agravada em relação ao agente. Então, quando que a pena não vai ser agravada em relação ao agente? Quando? Vamos lá. Quem instiga ou determina cometer crime, alguém sujeito à sua autoridade. Essa situação gera ou não gera agravação de pena? Gera. Então, não é essa. Que executa o crime ou nele participa, mediante paga ou promessa de recompensa. Agrava a pena ou não agrava? Agrava. Então, não é essa. C. Cuja participação é de menor importância. A participação de menor importância agrava a pena? Não, pelo contrário, né? Vai diminuir. É a letra C. 4. Que coage outrem a execução material do crime. É uma causa que agrava a pena. Que promove ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais agentes. Todas essas situações apresentadas, com exceção da letra C, são situações, texto de lei, que autorizam a situação agravadora da pena. Próxima questão. O Código Penal é bem antiguinha, mas é só para nós treinarmos um pouquinho mais, tá? O Código Penal Militar, ao estabelecer que aquele que, de qualquer modo, concorre para o crime, incidirá nas penas a este cominadas, adotou em matéria de concurso de agentes a teoria monista. Perfeito, certíssimo, tá? Lembrem, o CPM, no 53, Caput, ele adotou a monista pura.
E no parágrafo 1º, a teoria monista temperada. Próxima questão. O Código Penal Militar estabelece que não se comunicam as circunstâncias de caráter pessoal, exceto quando elementares do crime, certinho? O que significa dizer que responde por crime comum a pessoa civil, que juntamente com o militar cometa, por exemplo, um crime de peculato tipificado no Código Penal Militar. Certo ou errado? E aí? Claro que essa questão está errada. Totalmente errada essa questão, ok? Por quê? As circunstâncias elementares, as circunstâncias de caráter pessoal, não se comunicam, mas quando elementares, sim. E praticar o crime de peculato, ser militar para praticar o crime de peculato, é uma elementar, ok? Se o agente não fosse militar, ele não praticaria o crime de peculato descrito no CPM. Então, ser militar é uma elementar e vai se estender ao civil. Então, o civil não vai responder por crime comum. O civil irá responder por crime militar juntamente com o militar, pois este é o efeito da circunstância elementar se comunicar. Quando a elementar se comunica, quando a elementar ser militar se comunica, o que acontece? O civil responde pelo crime diante do Código Penal Militar como se militar ele fosse. Então essa questão está errada, tá? Com isso, pessoal, nós finalizamos este bloco de aula, ok? Finalizamos aqui a resolução de questões, tivemos a oportunidade de conhecer um pouquinho, explorar um pouquinho mais o que as bancas examinadoras pensam e como elas cobram, o tema concurso de pessoas, concurso de agentes. Quanto mais questões vocês resolverem, mais familiaridade vocês têm com o tema, menores são as chances de nós errarmos, tá? Então resolvam muitas questões. E aqui fica o meu recadinho. Você não é derrotado quando perde. Você é derrotado quando desiste. Certinho? Então, quando nós perdemos, nós não somos derrotados, tá? Nós só podemos ser considerados derrotados quando nós desistimos de continuar em busca daquilo que nós desejamos. Então, meu desejo para você é que você insista, que você persista. Insistindo, persistindo, você vai alcançar o seu objetivo, ok? Bons estudos para você, tá? Sucesso em tudo que você desejar, é o que eu desejo, E, enfim, peço gentilmente que vocês avaliem a aula, Já é hábito nosso aqui do LAC, vocês, alunos, avaliarem a nossa aula aqui. É um feedback necessário entre professor e aluno. Então eu espero a avaliação de vocês. Se ficou alguma dúvida, se algo não ficou suficientemente claro para você, manda e-mail, liga, entre em contato que eu estou aqui à disposição para esclarecer o que for necessário, ok? A única coisa que não podemos é prosseguir com dúvidas. No mais, um forte abraço, obrigada pela oportunidade, obrigado pela paciência e até um próximo estudo aí, até um próximo encontro nosso. Se Deus quiser, direito penal militar, legislação específica, até um próximo encontro, pessoal. Tchau, tchau. Clique lá.